Vini está pagando a conta agora. Estamos abastecendo, que vamos para o evento dos meus clientes agora. Vamos assistir uma luta de Muay Thai, eu nunca fui, estou super curiosa. E também tem um show de stand-up e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Terminou o evento, nós estamos encarangando, está uns 4 graus, não, 7 graus. Sensação térmica 4. Foi muito legal, a gente amou, as lutas das meninas foram muito legais e a dos meninos novinhos também. Os adultos acho que ficam com medo de bater, mas foi muito legal também. E era isso! Hoje nós vamos falar sobre poupança. Eu sei que você já está careca de saber, por A mais B, que investimentos em poupança hoje em dia não são vantajosos. Mas eu venho nesse vídeo te contar a história do porquê a poupança saiu de ser um investimento maravilhoso para ser um que não vale a pena deixar o seu dinheiro. Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e comentar se você gostou de saber dessa história. A poupança foi criada lá no período imperial pelo Dom Pedro II e ela ficava junto à Caixa Econômica da Corte. Pelos históricos e registros da Caixa, nós temos que a poupança rendeu desde 1861 6% todos os anos. Depois de um tempo, viu-se a necessidade de também incluir uma forma de corrigir o aumento do preço das coisas ao longo do tempo. Então a rentabilidade da poupança passou para ser de 0,5 para 0,5 ao mês mais a TR. A TR nada mais é do que a taxa referencial. Essa taxa ela foi muito utilizada e é bem familiar, principalmente para as pessoas que conviveram na época de alta inflação no final dos anos 80 e início dos anos 90. Taxa referencial era utilizada para alterar o preço dos produtos, das coisas, diariamente naquela época em que a inflação era descontrolada. Ela também foi acrescida, então, para auxiliar na rentabilidade da poupança, que era o investimento mais utilizado pelos brasileiros. Os benefícios encontrados na poupança é que você não tinha limite de aplicação, você não tinha cobrança de imposto de renda sobre a rentabilidade, você tinha liquidez, podia tirar o dinheiro a qualquer momento e tinha segurança encontrada pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você, eu, a maior parte dos brasileiros cresceu escutando como era bom fazer e investir na poupança. Tinha inclusive inúmeras propagandas bem engraçadas na televisão para investir na poupança, né? Deixar o dinheiro na poupança. É a poupança Baneirindos dos. Então era algo super atrativo, a gente viu os nossos avós fazendo isso, nossos pais fazendo isso e muitos de nós, inclusive, já tivemos muito dinheiro na poupança. Isso vem sido passado de geração em geração. E eles estavam certos, a poupança foi por muito tempo um excelente investimento para a maior parte dos brasileiros. Só que nós chegamos no ano de 2012, que estávamos sendo governados pela presidente Dilma e tudo mudou. A presidente assinou uma medida provisória em que as taxas da poupança iriam mudar a partir do dia 4 de maio de 2012. A gente sabe que não existe nada mais concreto do que uma medida provisória. O intuito de assinar essa medida provisória
era para que pudessem ter alterações na taxa básica de juros da economia, a famosa Selic. Nesta data, em maio de 2012, a Selic estava em 8,5% e a ideia do governo era diminuir essa taxa para fomentar a economia. Só que no momento em que essa taxa diminuísse, os investimentos em títulos públicos deixariam de ser atrativos e a poupança seria a rainha dos investimentos. Ela pagaria as maiores rentabilidades. Com isso, nós tínhamos um problema muito grande. Iríamos fomentar a economia, mas iríamos ter muito mais vendas dos títulos públicos do que interessados em comprar. Porque os títulos públicos nada mais é do que dívida pública, né? E as pessoas que investem em títulos públicos, a maior parte são fundos de investimento. Fundos de investimento, há um gestor por trás gerindo, né, o dinheiro de muitas pessoas. E esse gestor tem por responsabilidade entregar as melhores rentabilidades para as pessoas que confiaram o dinheiro a ele. Quando ele visse que o Tesouro Direto, né, os títulos públicos, não seriam mais os investimentos mais interessantes, ele também iria migrar todo esse dinheiro para a poupança. Então nós iríamos ter muito mais vendedores de títulos públicos do que compradores. Para conseguir estimular a economia sem mexer nos problemas, né, dos títulos públicos, da dívida pública, a presidente então assinou essa medida provisória que vale até hoje, né? Estamos completando aí os seus 10 anos, em que alterava as taxas e pagamentos da poupança para que os títulos públicos não deixassem de ser os mais atrativos do momento. A partir de 4 de maio de 2012, a regra passou a valer que, se a taxa básica de juros da economia estiver acima de 8,5%, a poupança rende exatamente o que rendia antes, 0,5 mais a TR. Se por acaso a taxa de juros básica da economia estiver menor do que 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic, 70% dessa taxa básica de juros. Então, meus amigos, até 2012, sim, a poupança era um excelente investimento para deixar o nosso dinheiro. A partir dessa data, caiu por terra. Só que, para a gente mudar a cultura de toda uma população, leva muito tempo. Até que os influenciadores de finanças puderam fazer todo um trabalho e mostrar para a população que havia investimentos que inclusive eram mais seguros do que a poupança, que pagavam mais. A gente tem aí um longo caminho ainda pela frente, porque temos muito dinheiro acumulado na poupança. Para vocês terem ideia, dia 14 de abril de 2022 nós tínhamos mais de R$1 bilhão na poupança. Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, no final de maio, nós já tínhamos 934 milhões, já era menos dinheiro do que nós tínhamos em abril. Não sei se o povo tirou dinheiro para gastar ou se ele trocou, né, colocou em lugares que estavam pagando mais, mas nós já estamos diminuindo o saldo da poupança. Qual que é o problema de deixarmos o dinheiro na poupança? O número 1 é que a poupança hoje em dia, ela não remunera mais como antes, já mostrei isso para vocês, mas ela também não rende exatamente acima do que o preço das coisas sobe ao longo do tempo. Eu trouxe aqui um exemplo hipotético só para você ter uma ideia. Antes de mudar a regra da poupança, de 2002 a 2012, nessa janela de 10 anos, a poupança rendeu 119,9%. E o preço das coisas aumentou no mesmo período 87%. Então a poupança rendeu 119, o preço das coisas aumentou 87. Beleza? Fechou a conta, porque a poupança rendeu mais do que o preço das coisas subiu ao longo do tempo, então você conseguiu manter o seu poder de compra. Agora, depois que mudou a regra da poupança, veja só como ficou. De 2012 a 2022, também peguei datas de maio de 2012 a maio de 2022, a poupança rendeu 72,4%. Só que o preço das coisas subiu 85%, ou seja, as coisas subiram 85% e a poupança rendeu 74%. Você perdeu dinheiro, que é o que chamam por aí, né? Deixando seu dinheiro na poupança porque ele não conseguiu crescer a ponto de comprar as mesmas coisas neste período. Além de não conseguir hoje render, né, a patamares de manter e preservar o seu poder de compra, a poupança conta com o que chamamos de falsa liquidez. O que seria isso?
Você sabe que na poupança você pode colocar o dinheiro e tirar a qualquer momento, e aí você acha, bom, posso tirar a qualquer momento, beleza, super líquido esse investimento. Só que a liquidez está no depósito que você fez e não na preservação do seu poder de compra, porque a poupança ela só remunera na data de aniversário. Se você deixou um dinheiro lá por 20 dias e você vai precisar tirar para pagar alguma conta, algum imprevisto, você vai tirar somente o montante que você colocou sem correção nenhuma, porque ele só vai render quando fechar os 30 dias. Se você colocou o seu dinheiro no dia 10 do mês e precisou tirar dia 4 do próximo, você vai tirar exatamente o que você depositou, sem nenhum tipo de correção. Por isso que nós chamamos de falsa liquidez, que você não tem a liquidez do seu dinheiro mais o rendimento, você tem a liquidez somente do seu capital aportado, depositado. Como você vai fazendo depósitos em dias diferentes na poupança, dificilmente vai haver um casamento das datas lá na frente quando você precisar utilizar esse dinheiro. Então nós chamamos a poupança de falsa liquidez. Então nós já vemos dois problemas aí. Ela não corrige a inflação e ela não tem a liquidez que de fato a gente acha que é. Nas regras atuais, se a gente tiver uma taxa básica de juros em 6%, a poupança vai estar remunerando o seu capital em 4,2 mais a TR. Muitas vezes, quando a gente tem taxa de juros bem baixa, a TR é zerada. Então, se você deixar o seu dinheiro nos títulos públicos, você vai receber 6%, na poupança 4,2%. Beleza. Nesse cenário de taxa de juros baixa, a gente viu que não compensa deixar o nosso dinheiro na poupança. Vamos a um cenário de taxa de juros altas. Hipoteticamente, nós estamos com uma taxa de juros em 12%. Se nós estamos com a taxa de juros a 12%, a poupança vai lhe remunerar 6,17 mais a TR. Num cenário de taxas altas, dificilmente vai ser vantajoso também, a não ser que essa TR suba absurdamente. Praticamente ela tem que ser similar à rentabilidade da poupança para que seja, investimentos comparativos semelhantes. Então, desde 2012, nós temos essa alteração na remuneração da poupança, o que caiu por terra, deixou ela em desvantagem comparado aos títulos públicos, comparado a investimentos de renda fixa que remunerem 100% do CDI. Assim como o nosso telefone e a tecnologia evolui ao longo do tempo e as coisas ficam mais modernas, fazem mais coisas, os investimentos também passam por evoluções. Então a gente passou de ter um investimento atrativo na poupança para ele não ser mais atrativo e a gente precisa ir em busca de investimentos que sejam mais rentáveis pra gente, para que pelo menos preserve o nosso poder de compra. Eu sei que você troca de celular eventualmente. Troque o seu investimento também. Evolua junto com a história, evolua junto com as melhores opções que vai ter aí no mercado para você, tá? Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho da história, do porquê que mudou, desde quando a gente tem a poupança nesse tipo de remuneração. Encaminhe esse vídeo principalmente para os seus pais, os seus avós, para eles terem uma ideia de que antes realmente eles faziam um bom negócio. Hoje em dia, eles não fazem mais. Espero que você tenha curtido, deixa aqui o seu comentário e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!